Oi, gente! Hoje a gente tá aqui para trazer mais um conteúdo da matéria de História do professor Fagner. Nosso tema de hoje vai ser falar sobre a República Populista, especificamente Jânio Quadros. Varre, vassourinha, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros. Quem é Jânio Quadros? Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar, ou na sua prova de história, ou com seus professores, ou em algum lugar. E eu vou explicar um pouco sobre ele agora. Jânio Quadros, ele nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no dia 25 de janeiro de 1917. Ele passou sua infância e juventude aqui no Paraná, quando ele se mudou para cá com 8 anos. Aqui, ele estudou nas melhores escolas que agregou no seu estudo. Em 1932, ele se mudou para São Paulo, onde continuou estudando na sua universidade. Ele já foi professor de português e professor de geografia. É escritor e em 1947 ele se formou em Direito e, diante disso, ele começou a sua vida política. Em 1953, ele ganhou o coração do povo, se tornando o prefeito de São Paulo, e ao longo do tempo, em 1955, ele se tornou governador. Já em 1960, com muito êxito, ele ganhou as eleições presidenciais. Jânio Quadros se comporta e passa uma imagem que deve agradar a uma sensível parcela do eleitorado brasileiro que, extremamente carente de seus direitos de cidadão, mal informado, tem arraigada a convicção de que um governante deve ser autoritário e deve resolver todos os problemas como um verdadeiro salvador da pátria. Jânio Quadros inicia sua carreira política e assume a presidência num contexto de Guerra Fria, onde o mundo estava dividido entre União Soviética e Estados Unidos, entre comunismo e capitalismo. No período em que os movimentos de contracultura ganhavam forças no país, no momento em que a população está extremamente preocupada com a dívida externa adquirida no mandato de Juscelino Kubitschek. Então a população projeta na figura de Jânio Quadros um herói, um salvador, aquele cara que vai varrer a corrupção, aquele cara que vai trazer de volta os bons costumes, que vai restabelecer a economia. Bom, o Jânio surgiu como um fenômeno na política brasileira totalmente diferente do que existia até então. O Jânio nasce numa época em que todos os sentimentos da nação ou eram a favor ou eram contra a figura de Getúlio Vargas. E foi o primeiro líder político, naquele início da década de 50, que não se posicionava nem de um lado nem de outro. O Jânio falava tanto às elites, como falava ao grande povo. Como você sabe, os alienígenas querem assumir o controle do nosso país. Você sabe que o Che Guevara... Peraí, volta aqui! Vote em mim! Vote em mim! E o apelo dele era um apelo muito próximo, um apelo da antiga UDN, União Democrática Nacional, que era a moralização dos costumes, a moralização da máquina administrativa, enfim, tudo aquilo que a UDN pregava, porém com um apelo popular que a UDN não tinha. Depois de JK, só serve JQ. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? E está certa a conta? Infelizmente está. O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil. Em 1960, Jânio Quadros lançou sua candidatura à presidência pela União Democrática Nacional, conhecido como UDN, partido que reunia forças conservadoras e anticomunistas. Ele ficou bem conhecido por uma campanha bem popular, com forte apelo moralizador.
Muitos historiadores consideram que Jânio é um político de perfil conservador com forte apelo popular. Jânio caía do céu para partidos de pouca expressão, como o Democrata Cristão, que o colocou na Câmara dos Vereadores. Animava políticos conservadores, cansados de apanhar nas urnas, e aplacava a sede de vingança do povo, naquela época já exausto do desvio de verbas e das falcatruas oficiais. Exibia a altivez do homem honrado que dobrava os poderosos e do político que usava duas palavras-chave, honestidade e trabalho, para exercer seu estilo carregado de duplo sentido. Por possuir um perfil conservador, foi desenhado para ser previsível, mas surpreendeu a todos com gestos inesperados. Fenômeno eleitoral, cultivava e defendia o pulso autoritário, jurando que não havia nisso nenhuma contradição. Assim que Jânio Quadros assumiu seu governo, ele fez algumas proibições, como a proibição de biquínis em lugares públicos e em desfiles de moda, pois ele falava que era um ataque aos bons costumes. Também proibiu as brigas de galo, pois considerava maus tratos aos animais. Proibiu o lança-perfumes, pois as pessoas estavam usando para inalar e não para passar o perfume, e isso estava prejudicando a saúde da população. Jânio Quadros, logo que assumiu a presidência, decidiu regulamentar o uso de pombos correios. Só um momento. Estou recebendo uma ligação do tribunal. Não posso agora, estou ocupado. Ao mesmo tempo, Jânio Quadros promoveu políticas econômicas de austeridade, tentando conter a inflação por meio de corte de gastos e políticas de contenção, o que gerou diversos descontentamentos em diversos setores da sociedade. No que diz respeito ao campo internacional, Jânio Quadros adotou uma política externa independente, aproximando o Brasil de diversos países socialistas em plena Guerra Fria, o que irritou os Estados Unidos e diversos setores conservadores internos. Atenção, ouvintes. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. Sua renúncia repentina em agosto de 1961 ainda é alvo de especulações. Alguns acreditam que ele esperava ser reconduzido ao poder pelo Congresso ou por pressões populares. Vejamos agora um trecho da carta que ele escreveu. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nesses 7 meses cumpri o meu dever. Tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores. Mas baldaram-se os meus esforços para conduzir essa nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social a que tem direito o seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Encerro assim, com um pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da minha vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia. Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram dentro e fora do governo, e, de forma especial, às Forças Armadas, cuja conduta exemplar em todos os instantes proclamo nessa oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios, para todos e de todos para cada um. Somente assim seremos dignos desse país e do mundo. Somente assim seremos dignos da nossa herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir a nossa pátria. Aí que teve, quando sua morte chegou a ser anunciada 2 vezes. Como é que se sente uma pessoa que volta a viver, pelo menos na opinião pública? Bem, eu experimentei algum conforto, porque Eloá recebeu inúmeros telegramas de condolência.
parte a brincadeira, e já por 2 vezes se noticiou o meu prematuro falecimento, a parte a brincadeira, eu não receio a morte, não. Digo com inteira honestidade. Quem sabe se porque sou espiritualista. E então, acredito que estejamos aqui de passagem. Não sei se foi no Hamlet que Shakespeare disse que life is but a walking shadow. A vida é apenas uma sombra errante. Como eu acredito na outra vida, na outra existência, eu acredito também que enfrentaria a morte com tranquilidade. É óbvio que há algumas mortes que são terríveis. Eu as conheci na minha própria família. Quer na tragédia, quer na moléstia. Mas a morte em si não me assusta, não. Assusta-me a vida. Isso sim. Jânio faleceu dia 16 de fevereiro de 1992, aos seus 75 anos, pela decorrência de um acidente vascular cerebral. Ele continuou atuando na política, mas sem seu prestígio nacional. Ele foi lembrado pelo seu estilo polêmico e excêntrico. Sua morte marcou o fim de uma grande trajetória contraditória e enigmática. Jânio Quadros, por que renunciar? É que forças terríveis vão me pressionar. Jânio Quadros, por que renunciar? É que forças terríveis vão me pressionar. Ele é o presidente Vassourinha, promete a corrupção varrer. Ele come pão com mortadela e fala difícil pra culto parecer. Veio com medidas moralistas, nem biquíni mais se pode usar. Ele proibiu briga de galo, corrida de cavalo tentou limitar. Jânio Quadros, por que renunciar? É que forças terríveis vão me pressionar. Jânio Quadros, por que renunciar? Da esposa dele. Eloá. Dirce era o nome da filha dele, Dirce Maria. Dirce Maria? Então não tem nada a ver com Eloá? Não, Dirce Maria é o nome da filha dele. Ah, tá. Entendi. Eloá morreu de velhice também. Ele ficou bem conhecido por uma campanha bem popular, com forte apelo moralizador. O que é isso, na verdade? Diante disso, ao longo dos anos, ele venceu a... Meu Deus. Tá. Que reunia forças... Minha mãe tá brigando. Que reunia forças... Que merda. Calma aí, preciso atender minha mãe. Assim que Jânio... Calma. Assim que Jânio... Calma, gente, calma. Ai, Jânio 4. Vai tudo de novo. Tá gravando? Tá dando certo, tem. Essa parte aí literalmente foi genuína. Foi tipo, tá gravando? Calma, anjo. Ai. Tá muito... Hoje ela é muito alta e a gente tem que ficar trocando a câmera toda hora. Além do mais, Jânio Quadros regulamentou o uso de pombos correios. Pombos correios? Sim. Pombos correios? Muitos historiadores consideram que Jânio é um político de forte conservador. Ai, Tayane. Jânio Quadros, por que renunciar? É que forças terríveis vão me pressionar. Tentou sanear a economia, medidas de cunho popular. E gostava bem do bilhetinho, esse é o seu jeitinho tão peculiar. Política externa independente, Che Guevara vai condecorar.
e condecorou também Gagarin. E Jango pra China, então vai viajar. Jânio Quadros, por que renunciar? É que forças terríveis vão me pressionar. Jânio Quadros, por que renunciar? É que forças terríveis vão me pressionar.